Apoio Cronos. Casas da Água. Começa aqui mais um Nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, o sindicato patronal dos condomínios de edifícios da Grande Florianópolis. O Sindiconde está aqui na TV Floripa às quintas-feiras, às 5 da tarde. E tem reapresentação aos sábados, às 7 da noite e também na segunda-feira, às 9 da noite. Nosso Condomínio Hoje é um oferecimento de Cronos Segurança e também da Casas d'Água. E visite o Sindiconde, que está instalado no CEISA Center, Bloco B, centro de Florianópolis, na Avenida Osmar Cunha, 183. O telefone do Sindiconde é o 3333-8677. E o contato do Sindiconde é contato@sindiconde.com.br. E hoje vamos ter um programa especial. Já agradecemos ao senhor Alfred Heilmann, que é o presidente do Sindiconde, e também ao Gilberto Giannucca, que é o apresentador oficial aqui do Nosso Condomínio Hoje, porque hoje teremos um programa especial. Depois daquela tragédia em Santa Maria, o alvará virou o ponto de pauta. Aqui em Florianópolis, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, junto com o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, o próprio Sindiconde, bombeiros e outras entidades, organizaram uma discussão realizada lá no auditório do Conselho Regional de Contabilidade, uma discussão para aprofundar a questão dos alvarás. E é isso que a gente vai acompanhar hoje, neste Nosso Condomínio Hoje especial. Vamos ouvir a palavra do prefeito César Souza, do assessor jurídico da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, que traz muitos esclarecimentos, o senhor Jacques de Andrade. Vamos ouvir também o secretário municipal da Fazenda, os bombeiros e o próprio Sindiconde. Vamos então assistir a esta palestra, a esse debate sobre os alvarás ocorrido no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. A última questão aqui, presidente. A questão interna da prefeitura. Sei que está lento, sei que a situação é difícil, né? Não é só para os contadores, é em todas as áreas. Foram anos de desinvestimento nesse setor. A parte tecnológica é muito ultrapassada, temos lá servidores valorosos que trabalham, mas que gerenciam nesse momento o caos. Então a gente está investindo muito, preparando processos de informatização, tecnologia, ampliação de serviço, mas além desse decreto que vai, vamos dizer assim, estancar a sangria que estava acontecendo, trazer a vocês que o novo plano diretor sim vai ser a questão definitiva. Em setembro ele será encaminhado à Câmara e vai ser mais um motivo para todos nós cobrarmos que a aprovação seja célere, né? Porque aí sim a gente vai poder regulamentar e consolidar todas as regiões economicamente consolidadas de Florianópolis. Estamos muito próximos do Corpo de Bombeiros também aqui, que tem sido parceiro nosso para unificar esse processo todo, a gente diminuir a necessidade de guias, de pagamentos e de processos e informatizar tudo que puder ser informatizado. O intuito da apresentação é basicamente dar conta daquilo que a gente enfrentou numa primeira etapa. O prefeito foi bem claro naquela primeira menção em relação a um primeiro movimento, né? Deixamos isso bem claro junto com as entidades que nós conversamos, CRC, SESCOM, Sindiconde, que aqui o seu Alfred, que passou por uma situação delicada de saúde, fico contente em vê-lo aqui, que eu acho que é esse intuito de as entidades presentes junto com o órgão público, junto com a prefeitura, conseguem dar uma celeridade necessária ao desenvolvimento econômico da área. Nesse sentido, uma primeira etapa envolve alvará provisório de funcionamento. Esse alvará, o SESCOM já conhece essa situação, é uma lei federal 123/2006 que dá a condição de você ter esse alvará provisório 180 dias.
180 dias é o prazo que se estabeleceu na Prefeitura para avançar nas demais etapas. Ou seja, o secretário da Fazenda, André, né, foi firmemente, nos colocou essa situação nas inúmeras reuniões que fizemos em relação a temos que cumprir 180 dias de prazo para avançarmos nas demais etapas envolvendo projeto de lei, envolvendo ações mais definitivas em relação à situação. Não é que envolve. Havia uma sangria, o prefeito bem colocou, havia uma restrição a toda a abertura dessas empresas. Estão abrindo em outros municípios, vizinhos, parceiros, ok, mas vizinhos, e perdemos a arrecadação dentro do município, certo? Isso é ponto pacífico, foi constatado em relatório dentro do Simples Nacional, principalmente. Por que focamos, então, na situação do Simples Nacional? Primeiramente, Simples Nacional, alvará provisório de funcionamento, envolve só baixo e médio risco. Ok? Então, não há condição de abrir de imediato com o alvará provisório uma empresa de alto risco, certo? No alto risco, nós fizemos uma menção em relação ao decreto, considerando quais as situações que são alto risco. Tá? Se puder me ir avançando aqui, a gente vai. Então, basicamente, temos o assunto. Alvará de funcionamento provisório, já identificamos que ele é previsto numa legislação federal e vamos enfrentar essa primeira etapa através do decreto, né, que foi encaminhado, publicado e que merece alguns ajustes de esclarecimento feito através de portaria, que o secretário da Fazenda, né, presente, pode depois nos confirmar essa situação de portaria, mas apenas dando alguns esclarecimentos em relação ao que o decreto já vigente já permite em relação a esse alvará provisório. De imediato tiveram alguns acertos técnicos ali para serem feitos, inclusive a Tina aqui presente, o Luciano da CESP, o diretor César, nos acompanharam no primeiro trato desses ajustes e nesse sentido foi-se buscando avançar. Uma introdução básica, mas eu faço destaque da demanda do represamento e bloqueio da concessão dos alvarás no município, que era o impulso, né, a motivação que nos fez de início do ano com uma demanda que chegou ao secretário, chegou ao prefeito e buscou-se contemplar essa demanda. Por gentileza. Destaco mais uma vez o prazo de 180 dias relacionados aos primeiros protocolos do Simples Nacional, ou seja, eles estão sendo feitos com vigência de 5 de agosto agora, com base na vigência do decreto. O protocolo do pró-cidadão, diretor César, esse permite foi feito logo na outra semana, né? Iniciaram logo na outra semana, por conta de alguns ajustes, e dentro disso, essas primeiras empresas que estariam abrindo e retomando ou pedindo reconsideração em relação ao alvará provisório de funcionamento, tem 180 dias, né, de forma a contemplar os documentos previstos, para assim juntar toda a documentação necessária para o definitivo, e dentro de 180 dias está ok. Os 180 dias correm para nós ajustarmos a segunda etapa, como a gente já mencionou, né, dentro desse prazo, mas serve para essas empresas que haviam sido represadas em relação à abertura, estarem dando conta da documentação. Faço também uma referência à segunda etapa, que eu faço logo adiante, mas já antecipo. Segunda etapa envolve claro, revisão de legislação, envolve situações mais densas, mais complexas, que o prefeito já citou em relação a envolver o Ministério Público, envolver Procuradoria, envolver os outros órgãos de controle, para que isso não corra nem risco ao prefeito, nem risco aos empresários que abrem e depois vêm sujeitos a terem que serem impedidos de funcionamento por conta de alguma questão legal. A questão do decreto propriamente dito, tá? Sem maiores detalhamentos, mas apenas para a gente fixar bem a importância desse primeiro ato, ele poderá conter, dentro dos 180 dias, né, exceto casos com grau de risco, e atividade que essa atividade seja considerada alta. Então, é claro, nesse momento nós não temos como abrigar, de repente o restaurante quer abrir agora, porque envolve alimentos, a questão de aglomerações, que envolve situações mais densas. Nesse primeiro momento não há como, mas sim, o escritório que quer abrir, que está dentro de uma baixa e média atividade, tem condição de abrir
e não inviabilizando uma condição de desenvolvimento econômico, certo? Quanto à etapa dos documentos necessários para num primeiro momento, obter o alvará provisório. Ele consta ali no documento constitutivo, o cadastro, um termo de declaração, e esse principalmente é um termo que, aí entrando na questão técnica, né, é bom ter atenção, que é um compromisso sim, não é, de quem está juntamente com a prefeitura, juntamente com as entidades representativas, dizendo que sim, queremos avançar, mas para avançar precisamos também atentarmos para as responsabilidades comuns. Por quê? O prefeito tem uma responsabilidade direta, sim, em qualquer risco que envolva a abertura e avançando mais em questões de saneamento, mas nesse momento precisamos de quem está abrindo a sua atividade, que sabe que não está num zoneamento que não é permitido, que sabe que não está em alto risco, porque a lei, o decreto simples nacional prevê isso, dá condição, assuma e expresse essa responsabilidade. Não é? É um ato apenas de ratificação daquilo que a lei já prevê. Então esse termo é um anexo do decreto, está no portal, a TINA, né? Já temos ele no portal lá para abertura, e com isso é um rol de documentos necessários. Então, ajustes ali, está pequeno, mas o primeiro item ali, suspensão da exigibilidade do alvará sanitário, nós já falamos. A definição para fins de análise de pedido de concessão, que envolve, então, alto risco, e aí, descrevendo o que seriam os alto risco, né, as questões de alto risco, envolvendo o uso de material inflamável ou explosivo, não há condição, importem a aglomeração de pessoas, não há condição, ofereçam maior risco epidemiológico e sanitário, não há condição, causem degradação ambiental com significado potencial poluidor, não há condição, alimentação, preparo e venda de alimentos, educação e saúde, quando dependerem de licença órgão sanitário municipal, estadual ou federal, venda de derivados de petróleo, gás natural e outros produtos, aqueles dependentes de licença ambiental, operação e instalação, causadora de poluição sonora, dependentes de autorização especial. Então, esse rol de alto risco, não há condição de você obter um alvará provisório. Não significa que ele não seja objeto do Simples Nacional, mas a lei é clara quanto a você não poder abrir com o alvará provisório. Então, uma diferença, notadamente, muitos já sabem, já conhecem, porque convivem com essa prática, mas temos que destacar para que não tenha confusões de campo de entrada de documentos. RTM é esse registro temporário que é emitido somente para o requerimento de tributos. O alvará de funcionamento provisório, que é essa etapa que estamos tentando dar e apresentar, como uma primeira etapa, é essa questão amparada pelo decreto, amparada pela lei federal do Simples Nacional. E o alvará para autorização de funcionamento, que aí já é envolvendo segunda etapa, embora a questão definitiva, né, já seja contemplada dentro de 180 dias, que a empresa que conseguir a documentação necessária e definitiva já tem condição de apresentar e conseguir seu alvará definitivo. Uma questão aí de abertura mesmo, né? Ok. Tempo, então assim, abertura do processo, vocês vão ter lá no portal, a TINA que está aqui, né, está à disposição, o diretor César, né, no Pró-Cidadão, são sempre solícitos lá em relação a qualquer dúvida que as empresas possam ter, que os contadores possam ter. Chamamos a atenção para que quem assina aquela declaração é o proprietário, né, o empreendedor, o empresário, o representante legal, nem sempre por uma procuração dada de imediato lá, porque ele precisa ser responsabilizado dessa situação, certo? Então, nesse sentido, a gente chama atenção quanto a ser presencial e no ato lá está devidamente registrada a responsabilidade. Eu acho que temos aí uma condição técnica, né, suficientemente esclarecida. Peço permissão para, de repente, deixar por aqui, para não avançar no horário, né, o presidente da casa, prefeito, se assim, né, pudermos deixar à disposição a prefeitura, a secretaria, né, os órgãos aqui envolvidos, o cidadão, para qualquer outro esclarecimento, né? E fui convidado agora há pouco tempo, há um mês e meio atrás, a assumir o posto de secretário municipal de Fazenda. E me deparei com um PDMI em andamento, pedi ajuda de vocês, do pessoal
A gente tem uma meta ousada ali de 100 milhões de recuperação, e o problema também do RTM e versus alvará provisório. Eu fiz uma pesquisa rápida ali, o Rui me ajudou. A gente identificou que fazia a inscrição das empresas para fins de Simples Nacional e tributação especial através do documento RTM, né? Tinha gente na fazenda que chamava de alvará ex officio e tal, tinha apelido e tudo. Mas era oriundo de portaria, o embasamento jurídico era extremamente frágil, e a gente então sentou junto com as demais secretarias intervenientes sobre o assunto para tentar equacionar e começar também um caminho de solução, também com embasamento jurídico um pouco mais sólido, dessa problemática do alvará provisório e do alvará definitivo principalmente. Coisas importantes a serem citadas, que foram faladas aqui ao longo da nossa primeira etapa da reunião, é que o decreto 11.943 ele não resolve problema algum, né? Ele é um paliativo, ele é curto prazo, ele é temporal, por 180 dias. Na verdade, a gente identificou que havia um problema muito grande de embasamento jurídico em fazer inscrição para o Simples Nacional através de portaria. Então, a gente tirou a figura do RTM fora, já tinha até saído de ofício, né, do nosso dia a dia para fins de Simples. A gente tirou definitivamente a figura do RTM fora da jogada, colocou um decreto, agora editado há pouco tempo, o 11.943, então criamos para a cidade de Florianópolis a figura do alvará provisório, e agora a lógica, a estratégica lógica do Executivo é encaminhar à Câmara Municipal uma proposta de legislação, que também vai ser um gap, a proposta é cobrir um gap temporal, ou seja, que se dê essa legislação para cobrir o gap entre o decreto 11.943 e o plano diretor, que é a solução definitiva, né? A gente está trabalhando, então, intensamente nessa proposta de legislação para trazer mais segurança para o trabalho de vocês e poder equacionar de uma vez por todas essa situação. A mensagem, então, é essa: a gente está resolvendo, mas esse é apenas um passo da resolução. A gente pretende, em conjunto, dar os próximos passos e vir comunicando a vocês quais são esses próximos passos e como vocês devem proceder para com esses próximos passos. Foi falado aqui sobre risco, atividade de risco, apresentação muito bem feita anterior à minha fala. É importante salientar também que a legislação federal ela já diz para a gente o que ela considera atividade de risco. Isso está consignado na legislação federal, né? E então a gente tem que acompanhar a legislação federal no que concerne atividade de risco. E tem coisa que a gente vai só reproduzir em legislação municipal o que já é dito na legislação federal. Isso pode trazer, ao longo do tempo, na nossa relação, algum tipo de estresse, porque, sendo bem sincero e transparente com vocês, legislação nenhuma, municipal ou federal, vai resolver 100% dos casos quanto a zoneamento urbano e atividade de risco, né? A gente vai ter, potencialmente, algum percentual talvez até significativo de empresários que não consigam se enquadrar nas legislações, tanto federais, estaduais quanto municipais, mas a gente vai estar sempre aberto e transparente a participar de fóruns como esse, para esclarecendo passo a passo do município. Como bem dito pelo nosso prefeito também, nosso objetivo não é perder a arrecadação, muito pelo contrário, né? A gente precisa de aumentar a arrecadação e a gente vai trabalhar em conjunto com vocês para que a gente consiga esse nosso objetivo. Alvará provisório renovável. A figura é bem clara, Lei Complementar Federal 123, ela fala em alvará provisório com data limite de 180 dias. O que a Prefeitura, quando eu cheguei na Prefeitura, qual foi a minha primeira preocupação? Que eu falei para o prefeito, se a gente fizer um decreto para instituir o alvará provisório em Florianópolis, sem ter uma lei que ampare pós 180 dias, a gente não vai estar fazendo absolutamente nada, a não ser postergar o problema para 180 dias à frente. Então, a construção da solução, ela passa pelo decreto que nós publicamos agora, mais uma legislação, uma lei municipal que vai tramitar na Câmara Municipal, que vai amparar a situação dentro desse lapso temporal entre alvará provisório e constituição do novo plano diretor. Dentro dessa lógica, vai se criar sim um gap e tem que ser coberto por uma nova lei, que não o plano diretor ainda. A gente sabe da lógica que o plano diretor está discutido há alguns anos e poderá ser discutido ainda por mais alguns anos. Mas a figura do alvará provisório, para deixar bem claro, o alvará provisório não tem embasamento legal para renovação.
Ele é por 180 dias e acabou. O nome dele já diz tudo, ele é provisório com prazo determinado na lei. Aqui em Santa Catarina, a legislação do Corpo de Bombeiros ela é relativamente antiga não no aspecto ruim da coisa, antiga porque o bombeiro aqui em Santa Catarina ele se adiantou, né? Quando na década de 80 aconteceu aqueles incidentes do Andraus, do Joelmon em São Paulo, o Corpo de Bombeiros aqui rapidamente, lá na década de 80, já tem as legislações de combate a incêndio. E aqui em Florianópolis, além da gente ter, claro, o aporte estadual das leis, nós temos uma parceria aqui com o Procidadão, onde lá no Procidadão tem toda uma estrutura onde as pessoas não precisam se dirigir direto ao quartel do Corpo de Bombeiros para saber alguma questão de tramitação de documento. Elas podem se dirigir direto ao Procidadão, que lá já tem profissionais capacitados para dar essa informação. E paralelo não, vamos dizer assim, na mesma corrente, né, concomitante a esse decreto municipal e a legislação federal que foi citada aqui, o Corpo de Bombeiros também tem legislações flexíveis. Eu posso citar a IN01, que é uma legislação bem moderna. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que é o coronel Marcos de Oliveira, com base na legislação estadual, ele tem as prerrogativas para editar as instruções normativas. Então, a nossa legislação, a legislação de Santa Catarina, dos outros estados eu não posso falar, mas a nossa legislação de Santa Catarina, ela é bem contemporânea e ela vem bem ao encontro dos anseios do mundo atual. Então, o que eu peço, principalmente para os contadores, quando derem entrada a algum processo no Procidadão, ou quando colocarem a questão dos projetos preventivos na mão dos engenheiros, que acompanhem qual o parecer que o Corpo de Bombeiros emitiu. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, alguns engenheiros estão com uma demanda de serviço muito grande e eles acabam dizendo para os contadores que foi o Corpo de Bombeiros que não deferiu o projeto. Então, o que eu peço para os contadores e para os proprietários que leiam o que foi escrito ali para o Corpo de Bombeiros. Muitas vezes o Corpo de Bombeiros escreveu ali, deverá fazer uma adequação de determinado sistema. Muitas vezes o proprietário nem está sabendo que o Corpo de Bombeiros emitiu aquele documento. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, procurem o Procidadão, lá vocês vão ter todas as informações. Esse prazo de 180 dias é um prazo relativamente bom, para que vocês vão ao Procidadão e se interem das questões do Corpo de Bombeiros. E também, depois dessa entrada no Procidadão, o Corpo de Bombeiros ainda tem as quartas-feiras que são destinadas à parte de visitação de consulta técnica. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois de ter ido no Procidadão, ainda persistir alguma dúvida, vocês podem agendar com o Corpo de Bombeiros na quarta-feira e lá vocês vão ser bem atendidos. Sindiconde, participando dessa empreitada, vamos assim dizer, tivemos várias vezes junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia e entendemos duas coisas principais. A primeira delas, precisa ser separado o que é econômico e o que é técnico. Não há como misturar um alvará dessas duas coisas. Eu vou dar um exemplo. O seu escritório está instalado em alguma edificação ou algum local e que não serve para coisa, mas a sua empresa está com toda uma documentação em ordem, certo? Precisa haver uma separação, aonde terá que ser altamente buscar com, digamos assim, com a engenharia principalmente, o parecer se aquilo é possível ou não é possível. Porque nós não podemos falar só aqui em incêndio. Nós temos que falar aqui em estrutura, nós temos que falar aqui em uma série de coisas que podem estar ocorrendo dentro das edificações e dentro da sala. E a segunda coisa que entendemos é que a Prefeitura, junto com os demais órgãos, bombeiro, saúde e outros mais, precisam criar uma entidade que juntas estariam atendendo
já na mesma hora praticamente todas as reivindicações. Imaginem os senhores, nós temos 120 mil pedidos, 120 mil empresas individuais, grandes e pequenas e coisas. O bombeiro tem um dia por semana, na quarta-feira, para atender essa demanda. Não tem como fazer. Eu mesmo tive com o Corpo de Bombeiros várias vezes, com o Coronel Oliveira, certo? E dizer para vocês, ele mesmo confessa, ele não tem gente. Falta 500 pessoas no Corpo de Bombeiros para poder fazer. E por que não, falei inclusive com o secretário a respeito, por que não vamos buscar alunos da engenharia, alunos da escola de contabilidade e outros mais, que possam ser instruídos para fazer essas determinadas fiscalizações ou vistorias. Essa era a minha colocação. Apoio Cronos. Casas da Água.